no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. 10, 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Como é apenas um versículo, vamos ler esta passagem em uníssono. Vamos então? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir, em grego, é diaconia. E a palavra diaconia aparece frequentemente na Bíblia, né? E já faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso vocabulário cristão, né? Nós não paramos de falar em servir na igreja, servir em ministérios, servir na equipe de louvor, servir em diferentes departamentos da igreja e assim por diante. A diaconia significa ajudar, diaconia significa recepcionar, assim como o anfitrião recebe seus convidados. Diaconia significa servir que nem garçom, junto à mesa do freguês, do cliente, ele entrega, né, a comida, ele entrega talheres e assim por diante. Diaconia também significa cuidar, amparar e suprir a necessidade de outras pessoas. De onde vem a palavra diácono, que significa servidor. E o texto diz que o próprio Jesus Cristo veio não para ser servido, mas para servir. E da mesma forma, ele também chamou seus discípulos para servir. A pergunta que eu faço é: a quem nós devemos servir? A quem? Quem é o objeto de nossa diaconia? Então gostaria que vocês me respondessem. A quem nós devemos servir? Deus. Muito bom, Deus. Nós temos que servir a Deus. Nós servimos também ao próximo. Aqui, vale a pena ressaltar a diferença entre servir a Deus e servir ao próximo. Embora empreguemos o mesmo termo, servir, para ambos os entes, servir a Deus significa louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, declarando que Ele é o único Deus, merecedor de toda honra e glória. É declarar que Ele é nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, a quem nós dedicamos a nossa fidelidade, a quem nós entregamos nosso serviço, e tão somente a Ele. Isso significa servir a Deus. A Bíblia não costuma empregar o verbo diaconia quando se refere a Deus, como se Ele precisasse de nossa ajuda para existir e para se manter. Por isso, assim está escrito no livro de Atos, capítulo 17, 25. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para a gente nunca mais esquecer que Deus, na verdade, não é objeto da nossa diaconia, mas de nossa adoração. Atos 17, 25 diz claramente que Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus não é servido por mãos de homens, como se Ele necessitasse de algo. Isto é, Deus não é objeto de nossa diaconia. Ele é autossuficiente, Ele não precisa de nosso auxílio, Ele não precisa de nossa ajuda, Ele não precisa de nossa necessidade, nossa assistência. Ele é onipotente. Portanto, quando nós dissemos que nós servimos a Deus, não é diaconia, mas é a adoração. Portanto, hoje, a diaconia a qual me refiro é sobre o ato de servir entre nós, entre homens, entre próximos, entre seres semelhantes. Há dois grupos de pessoas que nós temos que servir. O primeiro grupo são crentes, irmãos
em Cristo, somos nós. Portanto, nós somos o alvo da nossa diaconia. Mas existe outro grupo de pessoas que nós, às vezes, esquecemos. São os incrédulos, aqueles que ainda não são cristãos. Porque quando se fala em diaconia, temos a tendência de restringir nosso âmbito de atuação à igreja local. Por exemplo, quando se fala em diaconia, servir, a gente logo imagina, servir no coral, servir na equipe de louvor, né, servir como fazendeiro, servir como, sei lá, líder de um ministério, servir no estacionamento, no refeitório, né, tudo é relacionado com atividades dentro de uma igreja local. Mas a Bíblia define como o objeto de nossa diaconia, não somente os irmãos em Cristo, mas também os que não são cristãos. Vejamos novamente o texto, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, sabe em que situação Jesus falou estas frases? O que estava acontecendo? Se a gente for ler o Marcos, o capítulo 10 inteiro, nós podemos verificar que o Tiago e João, que eram dois entre 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, um dia se aproximaram de Jesus, seu mestre, e pediram um favor, dizendo o seguinte: ó Senhor, na tua glória, permita que nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles queriam uma posição de privilégio. E quando outros 10 ouviram essas coisas, a Bíblia diz que eles ficaram indignados com isso. Então Jesus resolveu chamar os 12 discípulos e diz o seguinte: olha, vocês sabem que no mundo, aqueles que são considerados governantes das nações, dominam sobre aqueles que são fracos. E as pessoas que se acham importantes exercem poder sobre as pessoas que não têm poder. Mas não vai ser assim com vocês, irmãos. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Daí vem o versículo 45, onde Jesus disse: pois nem eu, filho de homem, eu vim para ser servido, mas para servir. E dar a minha vida em resgate por muitos. Irmãos, pelo conteúdo da conversa, facilmente percebemos que o que Jesus queria ressaltar era a importância de servir. Tá? O tópico, o assunto, era sobre servir. Portanto, o versículo 45 que nós lemos, podia muito bem terminar apenas com: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Ponto final. Teria sido suficiente. A mensagem que Jesus queria entregar aos discípulos teria sido dada de modo completo, porque o que estava em jogo era quanto à importância de servir. Mas, interessantemente, a frase continua. Em vez de terminar servir, continua e diz: dar a sua vida em resgate por muitos. O que significa dar em resgate? Sua vida em resgate por muitos. Significa a obra redentora que Jesus executou na cruz. Refere-se à salvação. Aí eu faço pergunta, por que o mestre fez questão de acrescentar esta última parte da sentença? Por que ele colocou numa mesma sentença ou frase o ato de servir e o ato de salvar um ao lado do outro? Bom, dá-se a impressão de que Jesus, aproveitando da ocasião para falar sobre a importância do servir, ele fez questão de mostrar aos discípulos que existe uma relação íntima e estreita entre o serviço e a salvação. Diaconia não é apenas
servir no sentido restrito da palavra. Ajudar, cuidar, amparar. A diaconia tem tudo a ver com a salvação de almas perdidas. Portanto, respondamos mais uma vez, a quem devemos servir? Primeiro, crentes. Em segundo lugar, incrédulos. Quando se falar em servir, quase que automaticamente nós pensamos no primeiro grupo apenas, os crentes, irmãos em Cristo, mas esquecemos do segundo grupo. Claro que nós temos que ajudar, cuidar e suprir as necessidades dos irmãos em Cristo, mas eles não são os únicos objetos de nossa diaconia. Pelo texto, nós verificamos que Jesus fez questão de lembrar seus discípulos de que o ato de servir tem tudo a ver com o ato de salvar. O nosso principal objeto de diaconia são os incrédulos. E o próprio versículo 45 diz que para servir aos incrédulos, a pessoa precisa dar a sua vida em resgate por muitos. O que isso significa? Sacrifício. Servir aos incrédulos, que ainda não são salvos, requer da gente sacrifício. O ato de servir tem que estar necessariamente relacionado com o ato de salvar. Isso tem tudo a ver com sacrifício. Vamos procurar uma outra passagem no livro de Romanos, capítulo 12, por favor. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 9 em diante. Porque nessa passagem o apóstolo Paulo ensina aos irmãos da igreja em Roma como eles têm que servir esses dois grupos distintos. Primeiramente de versículo 9 até 13. O apóstolo Paulo menciona a maneira como nós cristãos devemos servir uns aos outros. Eu farei a leitura e você acompanha visualmente. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Tá? O apóstolo Paulo fala a respeito da maneira como nós temos que servir uns aos outros, nós que já somos salvos. Mas a partir do versículo 14, preste atenção, muda. O público-alvo muda. A partir do versículo 14, ele nos orienta detalhadamente como devemos servir aos incrédulos, a fim de levá-los até Jesus Cristo para a salvação. Começa assim, versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. São pessoas que perseguem os cristãos. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Em outras palavras, é para nós associarmos com os incrédulos. Chorar quando eles chorarem. Ir ao enterro, sepultamento dos entes queridos. Participar. Alegrar-se com os que as alegram. É participar no casamento deles, ir na recepção, parabenizar, congratular. 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Irmãos, nessa conferência dos pastores, da qual fui participar, eu tive a oportunidade de ouvir relatório de um pastor coreano, que foi fazer obras missionárias junto aos refugiados islâmicos, que fugiram da perseguição dos integrantes radicais do Estado Islâmico. Os integrantes sunitas muçulmanos do Estado Islâmico
consideram-se os verdadeiros muçulmanos, fundamentalistas. Eles acham que os demais muçulmanos são apenas muçulmanos nominalmente. Então, o que eles estão fazendo é uma verdadeira limpeza. Eles estão matando os próprios muçulmanos, que eles consideram que não são verdadeiros muçulmanos. E esses muçulmanos, coitados, se refugiaram, né, na Turquia, por exemplo. E esse pastor foi lá dar assistência social, promover escola, ensino junto às crianças muçulmanas. E olha lá, segundo o relatório dele, um milagre está acontecendo. Muçulmanos estão se convertendo ao cristianismo. Não é a atitude correta dos nós cristãos ficar batendo palmas, ficarmos alheios à tragédia dos outros, ficarmos indiferentes, só porque eles são muçulmanos? Não, a Bíblia diz claramente aqui: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus, é procurar associar-se com eles, abençoar aqueles que nos perseguem. E versículo 18 diz o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. E assim vai até o versículo 21, terminando: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu quero que você foque sua atenção principalmente no versículo 18. Leiamos novamente o versículo 18, irmãos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Vamos repetir essa passagem? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Eu pergunto, por que nós temos que fazer o todo o possível para viver em paz com todos? Isto é, com os incrédulos, inclusive com os que nos perseguem. Fazer todo o possível para viver em paz com todos. Isso não é a famosa política de boa vizinhança? Por acaso o apóstolo Paulo está se referindo à prática de política de boa vizinhança nessa passagem? Vou adiantar a resposta, eu digo não. Na verdade, o apóstolo Paulo está se referindo à missão, que é diferente da política de boa vizinhança. Qual é a diferença entre a política de boa vizinhança e a missão? Historicamente falando, a política de boa vizinhança, em inglês é Good Neighbor Policy, foi uma estratégia política externa adotada pelo presidente Roosevelt, presidente americano, de 1933 até 1945, para intensificar o relacionamento amistoso entre o governo americano e os países vizinhos latino-americanos. O governo americano fornecia a eles a tecnologia industrial, tecnologia científica, subsídios financeiros, e em troca exigia o apoio político por parte deles. Houve também intercâmbio cultural intenso nessa época. Foi nessa época que a famosa cantora brasileira, Carmen Miranda, se destacou como a musa da política de boa vizinhança no Hollywood. Foi nessa época que a personagem do desenho animado, Zé Carioca, o papagaio, também foi criado pelo estúdio de Disney. O que significa política de boa vizinhança? Em simples palavras, é toma lá da cá. É troca de favores. Win-win game. É tipo uma mão lava a outra. Não é que a política de boa vizinhança seja uma prática viciosa, nociva ou proscrita. Não. Ao contrário, eu diria que é uma medida, é uma prática até recomendável. É melhor viver em paz do que ficar brigando. Porém, existe um problema. A política de boa vizinhança não garante salvação de almas. Não podemos substituir a missão, segundo o que a Bíblia define, pela política de boa vizinhança, pois as duas coisas são distintas. Como o próprio termo disse, política de boa vizinhança é uma medida politicamente correta, mas não biblicamente. Pois a Bíblia nos exige muito mais do que política de boa vizinhança. Ela requer missão, e missão significa sacrifício.
a diferença conspícua, eminente, principal entre a política de boa vizinhança e a missão está no seu ponto de partida. A política de boa vizinhança começa a partir dos meus próprios interesses pessoais, enquanto a missão começa a partir dos interesses alheios. A política de boa vizinhança começa a partir do momento em que eu sinto a necessidade de defender, salvaguardar, preservar meus interesses, meus bens, meus direitos, meu patrimônio e até minha segurança. Em contrapartida, a missão, de maneira como a Bíblia define, começa a partir do momento em que eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão dos meus interesses, eu abro mão até da minha segurança em benefício e o bem-estar espiritual dos outros. Para facilitar a compreensão, eu diria que a política de boa vizinhança é como se eu tivesse em minhas mãos 5 pedaços de pão. Eu vejo ao redor, vejo outras pessoas sem nenhum pedaço de pão. E eu penso, se eu não partilhar um pouco do que eu tenho com essas pessoas que não têm nada, certamente essas pessoas me roubarão ou até me matarão. Então, antes que isso aconteça, eu vou compartilhar um pouco o que eu tenho com essas pessoas. Isso é política de boa vizinhança. Na prática, as duas coisas se confundem. Por quê? Porque tanto política de boa vizinhança quanto missão envolvem atividades da área social. Você está fazendo uma obra social, ajudando órfãos, ajudando idosos, participando do desenvolvimento urbano, dando assistência aos marginalizados. E você precisa verificar, examinar, de quando em quando, o que realmente está motivando você a fazer isso. Será que é uma política de boa vizinhança? Ou será que é a missão que estou fazendo? Como eu posso saber? Como eu posso fazer essa distinção? É muito simples. Pergunta para você mesmo. Em quem a sua atenção está focada? Nos seus interesses pessoais? Ou no bem-estar espiritual das outras pessoas? Eis a questão. Às vezes nos emprestamos o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós praticamos boas obras. Mas nem por isso nós podemos denominá-las de obras missionárias. Podem ser apenas uma parte da política de boa vizinhança que você está fazendo para defender seus próprios interesses. A missão não é assim. A missão é proclamar o Evangelho às pessoas e resultar na salvação das almas. Por isso, na política de boa vizinhança, sempre há o perigo de você cair na tentação de manipular outras pessoas para favorecer seus interesses pessoais. Enquanto na missão, há autossacrifício em benefício dos outros. Você abre mão dos seus direitos, dos seus interesses. Na política de boa vizinhança, os outros existem para que você continue a existir. Na missão, é o contrário, você existe para que outros possam existir. Há, portanto, autossacrifício, intencional e proposital. Tudo isso para salvar mais almas para o Senhor Jesus Cristo. Missão é ser sal e luz para o mundo, como a Bíblia disse. Como a lenha numa fogueira que se queima, que se consome durante toda a noite, para poder aquecer aqueles que estão ao redor dela. Portanto, fazer todo o possível para viver em paz com todos é um ato de diaconia, para obter oportunidade de apresentar Jesus a eles, proclamar a eles o Evangelho e salvá-los.
Era isso que Jesus quis dizer, quando falou que veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Sei que você tem direitos, sei que você tem poderes, sei que você está com razão, mas abrir mão de tudo isso para poder salvar os outros, isso é servir aos incrédulos. Praticar a diaconia que leva à salvação, isso é fazer missão. Agora, se você briga com os incrédulos, xinga, como poderá mais tarde você pregar o evangelho a eles? Portanto, faça tudo o possível para viver em paz com todos, não é uma recomendação para você praticar política de boa vizinhança em defesa de seus interesses. É um mandamento para você fazer de tudo a fim de preparar o terreno, a fim de preparar o coração das pessoas, para que mais tarde você possa plantar a semente de salvação nele. Por que eu posso lhes apresentar essa interpretação do texto com tanta certeza e convicção? Porque a própria vida do apóstolo Paulo testifica essa verdade. Quem era o apóstolo Paulo? Antes dele se converter ao cristianismo. Ele era fariseu dos fariseus, ele conhecia a lei, ele era um homem culto, educado, inteligente, estudou sob os pés do Gamaliel, que era um dos mais famosos mestres da lei da época. Ele tinha cidadania romana, ele tinha outras boas credenciais, mas para catalisar o avanço do evangelho, ele abriu mão de tudo isso, ele cedeu, ele não buscou seus interesses pessoais, ao contrário, ele buscou o interesse dos outros, porque ele sabia muito bem que a salvação era o maior bem que ele poderia fazer em benefício dos outros. Servir é abrir mão de regalias, irmãos, privilégios, direitos e credenciais. Conduzir outras pessoas à vida eterna. Se você, cristão, não abrir mão de seus direitos, o evangelho para naquele exato momento. Ele não avança mais. Se a igreja deixa de se sacrificar, o evangelho também deixa de andar. Não vai para frente. Agora, o que está acontecendo hoje em dia? A gente não quer ceder nada, principalmente aos incrédulos. A igreja não quer se sacrificar, só quer levar vantagem. Irmão, esse serviço que você está prestando dentro da igreja local, cantando, servindo, sei lá, uma comida, trabalhando no estacionamento, entre aqui, nas fazendas, isso não substitui o seu ato de servir aos incrédulos no mundo. São duas coisas distintas, igualmente importantes. Servir aos crentes e, ao mesmo tempo, servir aos incrédulos. Porque se a gente não for fazer isso, como é que você teria coragem de falar sobre Jesus Cristo aos incrédulos? Conseguir pregar o evangelho às pessoas com quem você acabou de brigar? Você conseguiria falar sobre amor cristão às pessoas para quem a sua boca acabou de vomitar um monte de palavrões? O apóstolo Paulo era ciente dessa verdade. Por isso, embora tivesse todos os trunfos na mão, abriu mão de tudo isso e resolveu segurar apenas a cruz e servir os incrédulos. Irmãos, Jesus veio para servir, para praticar a diaconia e, através do sacrifício, salvar os pecadores. E nós também fomos enviados para fazer o mesmo, a mesma missão. Eu quero terminar a mensagem dessa manhã dizendo o seguinte: o principal objeto de nossa diaconia são os incrédulos, irmãos. É fazer missão. E fazer missão significa servir os incrédulos, a fim de levá-los à
a salvação e a vida eterna. Isso requer nosso sacrifício, abrir mão de nossos direitos e privilégios. Você pode até sair vitorioso da discussão, mas você está perdendo a oportunidade de pregar o Evangelho a essas pessoas. Se até o dia de hoje, o objeto de sua diaconia tem sido predominantemente os irmãos em Cristo, os irmãos da igreja, está na hora de você também olhar para o mundo e passar a servir os incrédulos, a fim de levá-los ao Senhor Jesus Cristo, a salvação e a vida eterna. Portanto, eu quero fazer um convite, um desafio a vocês. Nos próximos dias, procure entre seus parentes, seus amigos, colegas de trabalho, funcionários e clientes, se há ou não alguém que você possa alcançar com o Evangelho. Porque evangelizar, fazer obras missionárias, com o propósito de salvar as almas perdidas, este serviço, que se chama missão, é o maior serviço que você poderia prestar ao nosso único Rei, ao nosso único Senhor. Curve a sua cabeça, irmão. Você pode se enganar, mas você não engana a Deus. Todo esse serviço que você está mostrando aqui dentro da igreja, como eu falei, não substitui o serviço que você tem que mostrar lá fora, junto aos incrédulos. E Jesus fez questão de mostrar que o ato de servir tem que estar necessariamente relacionado com o ato de salvar almas perdidas. Irmão, deixa de ser pequeno. Deixa de ser mesquinho. Olha para o horizonte, olha para o mundo. Há muitas almas perdidas, irmão. Há muitas almas que necessitam desesperadamente uma palavra de consolo, uma palavra de vida. Muitos necessitam do Senhor Jesus Cristo para a salvação, para a vida eterna. Que o Santo Espírito nos dê coragem e oportunidade, Senhor, para que nós possamos praticar esta palavra nos próximos dias. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.